Amigos e amigas, paz e bem. Hoje eu quero comentar com vocês o texto de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4a. É o famoso relato: Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vamos já dizendo de saída, este relato é um poema litúrgico, provavelmente uma espécie de salmo que era cantado nas liturgias. Seu amigo, amiga já leu o texto, vai perceber que tem uma porção de incongruências, coisas que não podem ser verdades. Vamos citar apenas algumas. Que Deus é esse que tem que descansar? Deus não descansa nunca, mas esse Deus descansou no 7º dia. Depois diz que Deus criou o mundo, havia um primeiro dia, ele criou a luz, segundo dia separou as águas, firmamento, terra, terceiro dia já criou alguns vegetais, e só no 4º dia ele criou o sol e a lua. Ora, o que é que faz com que tenhamos dia e noite? Justamente o movimento da Terra em relação ao Sol. Como poderia haver um primeiro dia, um segundo, um terceiro dia, se só no 4º Deus criou o Sol? No Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz que no 4º dia Deus criou os luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E tem uma porção de outras coisas que mexem conosco. Por que Deus tem que dizer? Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, criamos isto, criamos aquilo. Por que Deus tem que dizer? E se ele disse, quem é que estava lá para anotar? Deus falava sozinho? Não. Num poema a gente diz muita coisa também. Hoje os poemas, a poesia diz muita coisa que a gente não pode pegar ao pé da letra, né? Então, nós não podemos ver uma aula de geografia espacial no Gênesis capítulo 1. Seria uma bobagem. Tem tantos erros, simplesmente impossível. Então vamos olhar para um poema litúrgico com os olhos de um poema litúrgico. Vamos situar dizendo que este poema litúrgico provavelmente nasceu no exílio da Babilônia. Vamos dizer um pouco o que era o exílio da Babilônia. O povo de Israel, Judá melhor dizendo, o Reino do Sul, foi levado, exilado para a Babilônia, fora de Israel, mais ou menos onde hoje é Irã e Iraque, né? Eles foram levados e foram assentados à beira do rio. Até aconselho o amigo, a amiga, abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 137. Se for a Ave Maria, 136. Ou seja, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Junto aos salgueiros, dependuramos nossas harpas, chorando de saudade de Sião, isso é de Jerusalém. Bom, isso é apenas para a gente entender o contexto. Então, eles estão na Babilônia, lá eles são assentados, vamos dizer semi-escravos, trabalham 7 dias por semana e não tem tempo para celebrar sua fé nem de passar sua doutrina para os filhos e netos. E lembramos, eles ficaram mais de 50 anos no exílio. Em torno de 50, alguns até muito mais que isso, alguns nem voltaram. Bom, aqueles que foram levados de Jerusalém eram fiéis a Javé, o Deus cultuado em Israel. Mas lá na Babilônia se adoravam outros deuses. E os filhos dos judeus levados para o exílio, vendo seus amigos e suas amigas, já começavam a adorar os deuses da Babilônia também.
Então, num poema litúrgico, eles colocaram uma situação para passar o ensino para os filhos, para as futuras gerações. Em primeiro lugar, lá na Babilônia se trabalha 7 dias por semana. O relato, o poema diz, no 7º dia Deus descansou, ou seja, nós precisamos um dia de descanso e de santificação. Milton Schwantz, o grande teólogo, nos dizia que o sábado é a primeira greve que se conhece na história. Ou seja, o povo, pelo seu poema, começou a fincar pé. Nós precisamos de um dia para o descanso e para celebrar a nossa fé. Ou seja, não podemos trabalhar 7 dias por semana. Segunda verdade. Na Babilônia se adorava sol e lua como se fossem deuses, as estrelas também. O relato diz que Sol e Lua são criaturas de Javé. Javé os colocou lá, Javé, o Deus como é conhecido no Antigo Testamento. Foi Javé que colocou o Sol e a Lua lá, são apenas criaturas, não são deuses, não podem ser adorados. Na Babilônia, o ser humano não valia nada. Quando alguém ficava velho, doente, não podia mais trabalhar, ele era descartado. O poema litúrgico nos diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e lhe deu uma bênção especial. Ou seja, ser humano não pode ser escravizado nem descartado, porque o que eu faço a um ser humano eu faço para Deus. Então vamos resumir em 3 questões. Na Babilônia se trabalha 7 dias por semana. Gênesis 1 diz que Deus descansou. Deus não descansa nunca, nós é que temos que descansar. Segundo lugar, na Babilônia se adora sol e lua, estrelas. O cântico diz que sol, lua e estrelas não passam de criaturas de Javé, não podem ser adorados. Na Babilônia, o ser humano vale quanto valem seus músculos, quanto ele pode produzir, trabalhar. O texto diz não, o ser humano, homem e mulher, são feitos à imagem e semelhança de Deus, não podem ser escravizados. Paz e bem.